Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadista. TV Saudades Entrevista está muito feliz hoje que estamos recebendo um ator brasileiro. Eu trabalho sórdido na TV, no teatro. Eu converso hoje com o querido Cláudio Gabriel. Cláudio, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Américo, o convite para esse bate-papo, que com certeza vai ser bacana. Vamos Muito obrigado. falar de uma coisa comum a nós dois, que é dramaturgia, né? Não sei se você sabe, eu sou autor de teatro, né? Uhum. E você é ator, diretor, autor também, né? Vamos falar sobre tudo isso. Claudio, eu gosto de começar as entrevistas sempre pelo começo. E qual é o começo? É te perguntando o seguinte: eu imagino que foram momentos diferentes. Quando você tomou contato com a arte a primeira vez e quando você decidiu que seria o teu caminho. E a partir dessa decisão, o que você fez? Você foi estudar? Você correu atrás de trabalho? Como é que foi esse teu começo? Por favor. Olha, Américo, o início mesmo de tudo mesmo foi um concurso literário, né? Eu estudava naquela rede, na rede MV1, aquela não, ainda existe a rede MV1 na época, e do ensino médio, né? Que seria hoje ensino médio, na minha época se chamava de segundo grau e tal, enfim, estava no segundo grau, ensino médio, e rolou um concurso literário no MV1. Eu escrevi uma poesia e para participar desse concurso, né? E aí tinha que defender essa poesia, ou seja, tinha que apresentar essa poesia em público. E eu resolvi eu mesmo fazer essa apresentação. Nessa ocasião, eu ganhei um prêmio, tem até hoje esse troféuzinho aqui em casa, é um prêmio, o prêmio de melhor intérprete, né, desse concurso. Então, isso me deu já assim, um alerta, assim, ligou um sinal de que eu tinha um certo talento para as artes cênicas. O meu pai, que já é falecido, né, já faleceu há bastante tempo, minha mãe ainda é viva, mas os dois foram assistir na época e a conversa que rolou entre meu pai e minha mãe foi que, poxa, o menino leva jeito e tal, né, tem talento para aquilo. E, bom, fiquei com essa informação, com essa experiência na minha vida. E eu sou da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro, fui criado na Tijuca, né? E graças a Deus, né, assim como vários bairros e várias cidades do país também, existe o SESC, né? Então, assim, eu tinha o SESC Tijuca ali a, sei lá, 200 metros da minha casa, né? Então, eu fiz de tudo no SESC. O SESC foi, assim, uma experiência assim de iniciação de várias coisas. Eu comecei a paquerar no Sesc, né, eu frequentei as primeiras festas juninas, colônia de férias,
futebol de salão, fazia várias atividades ali, até que um dia eu resolvi experimentar, né, o teatro, que tinha lá um grupo de teatro amador, na época, sob o comando do José Maria Rodrigues, que ele fazia lá. Hoje em dia não tem mais, é uma pena, mas na época era tradicional a apresentação da Via Sacra, né, na Semana Santa. E aí esse grupo de teatro apresentava a história de Cristo na Semana Santa, e entre uma Via Sacra e outra tinha também uma apresentação de uma outra peça de teatro. Bom, resumindo, eu fiz 3 anos de Via Sacra e mais um ano, uma peça que eu fiz no meio dessa, que era sobre o navio negreiro, Ah, tá. do Castro Alves, né? E aí, mas respondendo mais objetivamente a tua pergunta agora, quer dizer, na primeira experiência que eu tive, na primeira Via Sacra, que eu fazia um personagem muito pequeno ainda, um sacerdote, e na segunda Via Sacra eu já era um dos Jesus, porque ele desmembrou Jesus em vários Jesus, era uma montagem bastante socialista, assim, então ele desmembrou em Jesus estudante, Jesus homem, Jesus mulher, Jesus jovem, e aí eu fazia o Jesus jovem, nesse caso lá, na segunda vez que eu apresentei. E da terceira vez, o terceiro ano dessa Via Sacra, eu consegui fazer o Jesus, teve essa experiência de fazer Jesus Cristo. Mas, logo na minha primeira experiência, ou seja, na primeira peça que eu fiz, que foi essa Via Sacra, fazendo esse sacerdote, esse papel pequeno, ali me A bateu moça, uma clareza assim, de que eu poderia seguir com aquilo ali na minha vida. Sim, você quer perguntar? não, foi ali que a mosquinha mordeu. Foi ali, foi ali. Ali eu percebi que eu tinha talento, né? Que eu gostava de fazer aquilo ali e que poderia ser talvez um início de uma carreira mesmo profissional. Eu não me via muito fazendo outra coisa. Eu estava naquele período ali de pré-vestibular, não sabia para que lado que eu ia, Você né? tinha o quê? 16, 17 anos, Eu Cláudio? tinha 18 anos já, 18 Tá. anos. E então, cara, a partir dali é isso, como você falou, o bichinho mordeu e aí eu fui estudar, né? Aí o meu pai, na época, ele bancou para mim uma escola particular que foi muito interessante. Eu fiz 6 meses dessa escola particular, que é a Escola de Teatro Leonardo Alves. Ficava aqui no Catete. Esses 6 meses de aula com o Leonardo Alves, nessa escola, mais a minha experiência, né, nessas peças amadoras e tal, foi que me deram base para eu tentar a prova da Martins Pena, da Escola de Teatro Martins Pena, que inclusive agora sempre teve problemas desde a minha época, e agora está vivendo assim um momento terrível, porque a casa está caindo, literalmente, a casa está ruindo. Se o IFAM, o governo do estado, não tomar alguma providência, a gente vai ter a primeira escola da América Latina, onde eu tive o prazer e a honra de estudar, né, de ingressar, estudar. Vamos ter ela de portas fechadas, infelizmente. Tomara que não, tomara que não. Mas então foi isso. Aí isso, Martins Pena, eu já estou falando do ano de 89, né? 89, quando foi em 91 para 92, eu estava me formando nessa escola que é a escola nível técnico, né? Deixa eu entender uma coisa, Cláudio. Essa coisa da poesia, do concurso de poesia, foi antes de estudo, com quantos anos? É, 16 anos, talvez, 16, 15, 16. Até então, você nunca tinha pensado. Até então, quais eram os teus planos profissionais? Você pensava nisso? Você só pensava em estudar? Qual era o teu. O que você vislumbrava para o futuro? Pois é, eu estava muito na dúvida do que eu poderia seguir, para que faculdade que eu queria ingressar, enfim, o que eu queria estudar. Mas eu pensava assim muito, muito vagamente, assim, em biologia. Pensei um pouco em educação física, porque eu sempre gostei muito de esportes também e tal.
mas nada disso era uma certeza. Aquela fase que você está meio tendo que escolher uma coisa que você não sabe quem é você ainda, né? É uma coisa muito ingrata, né? O jovem ter que tão cedo decidir uma profissão. Exato. Agora, uma coisa que eu tenho, que eu já me reconheci, assim, que eu tinha uma aptidão, um dom, e que eu desenvolvi depois, eu desenvolvo ainda até hoje, quer dizer, eu comecei em 2010. Em 2010 eu comecei a pintar, né, na escola Parque Lage. Você é E artista aí, plástico, né? hã? Você é artista Também é plástico. artista visual, é. Então, Hum. eu antes do teatro, e até junto um pouco com a Escola Martins Pena, eu fiz também curso de ilustração no Senac. Tinha uma escola ali na Rua da Carioca, Maria Tereza, agora esqueci o nome dela, Maria Tereza Vieira, Maria Tereza Vieira. Era uma escolinha de artes visuais que tinha ali no, na Rua da Carioca, que eu também frequentei, é, esse cursinho de pintura, mas tudo assim também de modo amador. Mas desde criança e adolescente, tal, eu já reconhecia um talento para o desenho. Isso aí, o desenho era uma coisa muito presente lá em casa, o desenho à mão livre, não a pintura em si. Mas como meu pai era arquiteto, né, e o meu irmão também se formou em arquitetura, eu convivi a minha infância toda com plantas, né? Com plantas que eram feitas lá pelo meu irmão, principalmente, estudando e tudo, mas também com o desenho à mão livre. O meu pai e o meu irmão têm essa aptidão e eu também tenho essa habilidade, né? Mais do que um pouquinho além, eu percebi que era um pouquinho além do que aquela coisa que toda criança, né? Toda criança desenha, toda criança pinta, né, em algum momento, mas eu sentia que aquilo ali era uma coisa que eu sentia que eu tinha um talento um pouquinho maior do que, vamos dizer, o comum, né? Tanto é que isso ficou tão na minha cabeça que em 2010 já ator já há bastante tempo, né? Eu resolvi ingressar na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde realmente eu tive aulas com professores assim, né, feras, assim, que aí eu pude mergulhar realmente nesse universo e aprender e até hoje desenvolver. Isso que eu ia te perguntar. Você hoje, além de ator, desenvolve esse trabalho de artista plástico paralelamente? Sim, desenvolvo, participo de exposições. Agora mesmo acabou de acabar uma exposição na fábrica Belling, que eu fui convidado, mas ainda é uma atividade. Eu já vendi telas, né? Tem alguns poucos colecionadores de arte que compraram já trabalhos meus, mas, Américo, não é uma coisa que eu possa, por exemplo, trocar, né? E nem é o caso, nem eu quero, mas eu não vivo disso financeiramente. Ainda Certo. é uma estrada ainda longa, ainda é um aprendizado de técnicas que eu tenho ainda que, enfim, como a gente diz, é uma cachaça, né? Assim, é uma coisa que não tem mais volta. Antes da, Mas antes da gente continuar, você tem alguma coisa para a gente ilustrar, botar um insert aqui? tem. Tá. Bom, aí o que eu quero saber de você é o seguinte: tudo bem, você vislumbrava, reconhecia esse talento, mas ainda estava em dúvida. Eu quero saber o seguinte: você era público de televisão? Você era, você foi uma criança que nasceu quando a televisão estava começando a ganhar corpo, ganhar força. Você via televisão, você ia a teatro, você via cinema. A pergunta, na verdade, é: você tinha ídolos, artistas no teatro que eram teus ídolos ou que você admirava de repente? sim, eu tive contato com o teatro. Eu não cheguei a ter ídolos, pessoas que eu reconhecia, mas eu tive, né, por exemplo, mais uma vez o Sesc Tijuca, né, onde eu assisti a minha primeira peça de teatro, que foi Flicts, aquela peça, né, aquela história do Ziraldo, das cores, que é maravilhosa essa história, né, que fala sobre diversidade, fala, enfim, uma peça atual até hoje, né, falando sobre as diferenças, enfim. E essa peça me marcou muito, assim, na infância já, né? É, eu também fui uma criança que fui bastante ao cinema também, ali na Praça Sans Pena, onde
infelizmente, hoje já não é mais, mas era um polo de cinema muito importante, muito potente. Tinham vários cinemas importantes ali. Na mesma esquina, por exemplo, tinha o Cinema América e o Cinema Carioca, que eu assisti os meus primeiros filmes também, ia com minhas primas, enfim, que me levavam ao cinema, né? Então, eu acho que tudo isso influencia. E em se tratando de televisão, eu era um espectador comum, não desses que querem ser ator, nada disso. Eu não pensava nisso quando eu era criança, né? Eu realmente só fui descobrir isso aos 18 anos mesmo, nessa experiência do Sesc. Mas eu era um público, como você perguntou, um espectador, um telespectador, né? E teve uma coisa curiosa que aconteceu também, que eu acho que, de alguma maneira, deve ter influenciado, né? Porque tinha uma novela chamada Duas Vidas, em que eles escolheram o meu bairro ali, mas ali os arredores mesmo, ali da minha casa, em frente tinha um botequim que era cenário da novela, na outra rua, bem próxima, tinha uma fachada de uma casa, de um personagem. Na época, a Globo não tinha ainda cidade cenográfica. Então, para você gravar a fachada da casa do personagem tal, tinha que ser na rua, a fachada do botequim. E eu lembro até hoje que quando a cena que eu assistia lá na rua ia ao ar, ela É. ia com barulho, com burburinho de gente falando. Eles tinham que assumir esse dar um jeito lá de tentar abaixar e tudo, mas ficava presente. Você que tinha assistido a cena, você sabia da onde vinha É. esse barulho, esse burburinho, que era a gente mesmo ali assistindo como fã, falando e tal. E quem Então, gravava? Quem eram os personagens, os atores? rapaz, eu me lembro do Moacir Deriquem, cara. É, eu, eu me lembro desse cara, assim, mais porque eu me lembro até que ele empurrou assim a minha testa para trás para a gente chegar para trás e fez uma brincadeira Hum. assim para, né, para eles poderem gravar e tal. E foi um cara que ficou assim na minha memória até hoje, mas não lembro de Sabe por que história, das histórias nem nada. Lembro que tinha, eu acho que tinha um personagem que era o Salomão Ayala, se não me engano, que era dessa Salomão não, novela. Salomão é do Astro. Ah, então, pois é, estou fazendo confusão. Mas sabe Eu me lembro bem que a abertura dessa novela era eram umas mãos, com cama de gato, fazendo cama de gato. é, Punch, Duas Vidas da Janete Claire com Francisco Coco e Beth Farias, os protagonistas. Mas você sabe por que eu te perguntei, na verdade, essa coisa de ídolos? Porque assim, que eu queria saber de você é o seguinte: como é que foi, de repente, para você se tornar colega? Mesmo no teatro, você deve ter trabalhado com gente que você via em televisão. Como é que foi para o jovem, de repente, virar colega de quem via na TV, de quem, na verdade, te vendia fantasia? Né? Como é que, de repente, trabalhar com esses caras? Cara, pois é um choque, né, cara? É uma coisa muito interessante. Essa tua pergunta está totalmente ligada com a memória que eu tenho, realmente, do primeiríssimo trabalho que eu fiz na TV. Eu Felicidade. nunca. Não, antes da Felicidade, a Felicidade foi a primeira novela, Aham. mas o primeiro trabalho antes da Felicidade foi um caso especial, que era só uma história só contada no mesmo dia, um episódio só, né? Sim, sim, eu lembro muito. Né? E chamava As Pessoas da Sala de Jantar, a história de uma família que o pai de família, no caso, quem fazia era o Paulo José, é, Querido Paulo José. pois você vê, eu era filho do Paulo José e da Eva Vilma, no meu primeiro trabalho de TV, que foi esse. Que maravilha, hein? A Que começo bom, Patrícia, hein? pois é, né? Comecei com o pé direito. A Patrícia Perrone, uma atriz jovem na época, fazia minha irmã. Então era essa família. E a Luiz Cardoso fazia a amante do Paulo José. Então era uma história que se assemelha um pouco àquele filme Atração Fatal, Sim, sim, né? Que a sim. amante está o tempo todo né, à beira de destruir aquela família ali, uma amante meio obcecada, né, pelo cara. E era isso a história. E aí, cara, era isso. Eu me vi já na mesa de leitura, a direção da Denise Sarraceni, a mesma de Felicidade. Por isso eu também acabei
fazendo Felicidade, porque essa história começa, você vê, na Martins Pena. Eu nunca pensei em fazer televisão, não tinha esse objetivo. Eu, eu queria conhecer o teatro, fazer teatro, só que a Mona Lazar, que foi a minha professora uma das minhas professoras de teatro na Martins Pena, ela, na época, também dirigia a novelas na Globo, na equipe da Denise Sarraceni. Então, ela me levou e levou uma turma de uns 10 atores e atrizes da Martins Pena, alunos ainda, né, para fazer um teste para a novela Vamp, na época. Vamp? Vamp, é. Só que houve um ruído lá entre a direção e o autor, que era o Calone, se não me engano, o Calone? Calmon? Hã? Não, o Calmon? Calone é o ator. Antônio Calmon? Calmon, Antônio Calmon, exatamente. Você é uma enciclopédia, né? Já vi que é uma enciclopédia. Eu faço trabalho de memorialista, né? Então, eles tiveram um problema lá e a Denise se afastou da direção. Então, com isso, os testes que foram feitos, eles dançaram, e aí abriram outros testes, outro perfil de ator e tal. E isso depois eu fui entender que é uma coisa que acontece, que pode acontecer, já aconteceu outras vezes comigo também, né? Então é Agora, normal. Cláudio, não, desculpa interromper, continua, pode Não, claro. continuar. Eu quero saber o seguinte: qual é a sensação, de repente, de estar na mesa que você estava falando com Paulo José, com Eva Vilma, e com Luiz Então, Cardoso? isso desde a mesa de leitura na casa da Denise Sarraceni, quando a gente foi fazer a leitura do texto, eu parecia que eu estava meio fora do ar, assim, parecia que eu estava num sonho mesmo, porque eu já conhecia essas figuras, né, como espectador. É esse caso mesmo que você está comentando. Então eu olhava para um lado era o Paulo José, do outro era a Eva Vilma, a Luiz Cardoso, e falava, gente, que é meio uma sensação, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou É. fazendo aqui? É muito estranho. E ao longo do projeto, desse caso especial, eu tinha cenas, cara, eu tinha cenas importantíssimas e de emoção com a minha mãe, né, no caso, o Otavinho, né, que era o personagem, com a mãe, com o pai, porque o Otavinho, esse personagem que eu fiz, que era o filho deles, ele descobriu esse caso que o pai tinha. E aí ele foi conversar com o pai, vem cá, qual é a sua e tal, né? E aí o pai se abre e o Paulo José se debulhava de lágrimas na minha frente, e eu ficava assim, ao mesmo tempo atuando, ao mesmo tempo ainda Deu naquele... nervoso, deu nervoso. Ah, Boca total. seca, boca seca, coração dispara, perna treme. O que acontece? Cara, é isso. Você fica meio entre o. É isso, fica entre o espectador ainda, mas ao mesmo tempo você é o ator também. Então é complicado. Eu me lembro que eu perguntava para a Denise como é que estava o meu trabalho. Vem cá, como é que está o meu trabalho? Como é que está indo? Ela falava assim: olha, está indo bem, não se preocupa, seja sincero. Ela não ficava muito no meu pé, ela deixou a coisa fluir. Quando eu vejo esse trabalho hoje, né, eu tive a oportunidade de ver depois de muito tempo já, eu olho e acho que eu acertei em algumas cenas, em outras eu errei, vamos dizer assim. Absolutamente natural para um ator estreante, né? Natural, natural. Na Felicidade que você citou, que eu ainda era um iniciante ainda, Você né? lembra do nome do personagem? Romeu. Nessa novela teve uma coisa muito engraçada, de nervoso, com o Milton Gonçalves. O Milton, e ele foi muito bacana comigo, porque eu tinha uma cena com ele e com outras pessoas também, assim, e aí eu tinha que falar uma coisa muito boba, assim, um texto pequeno, tinha uma festa que o pessoal da vila, né, que a gente morava ali, ia, e eu falava assim, eu só vou em casa tomar um banho, me arrumar, e depois eu encontro com vocês lá. Era uma fala, assim, simples. Rapaz, eu contracenando com o Milton Gonçalves, a fala não saía de jeito nenhum. Aí uma hora, aí, né, volta de novo, não sei o quê. Aí uma hora ele começou a tossir, assim, da terceira vez que eu errei o texto, ele tossiu em cima. Hum. Ele tossiu e falou assim: desculpa aqui, gente, vamos repetir.
Eu estou com uma tosse aqui. Ele trouxe para ele, porque ele viu que eu estava nervoso, que o negócio não estava indo. E Que aí barato. ele foi muito generoso. E aí, com isso, também ele acabou quebrando o gelo, né? E aí brincou e tal, acabou que eu fui e acertei a fala e vamos embora. Mas é isso, realmente tem um peso muito grande, né? Eu, hoje em dia, quando... Hoje em dia eu já estou assim num lugar, né? É É, isso que eu queria saber. 20 e poucos anos de carreira só em TV. Você já deve ter se deparado com algum ator nervoso porque estava contracenando com você. assim, Como é que estar desse outro lado agora, Claudio? pois é, aí você aprende, quer dizer, eu tive a sorte de aprender com esses caras, né, generosos e grandes atores, como Paulo José, Eva Vilma e Milton Gonçalves, por exemplo, que a gente citou, e Luiz que foram Cardoso. super generosos comigo, entendeu? Que foram super bacanas cada um lá concentrado no seu próprio trabalho, mas entendendo que nessa roda aí, nessa engrenagem, há sempre atores que estão começando, né? Agora mesmo eu estou dando aula na Cal, eu dou aula de humor, né? De interpretação para humor e tal. E é esse sentimento também que tem ali entre os alunos, porque também os alunos também vêm fazer a oficina também porque são meus fãs também de alguma maneira, já me viram, já sabem quem eu sou e querem também ter essa experiência comigo. E eles ficam muito felizes também, porque eu também, assim como essa entrevista aqui, eu abro o jogo assim da minha trajetória, que eu acho que é muito importante também quando a gente conversa numa aula, né? Não só quando você dá exercícios e tal, mas quando para conversar um pouco, vamos conversar um pouco aqui e tal, e falar das experiências para eles, né, que eu tive e tudo mais. Então, eu não me lembro assim agora de um exemplo para te dar, mas com certeza já cruzei várias vezes, me lembro de ter cruzado várias vezes com essa situação, né? O cara tá assim muito feliz de estar contracenando comigo, né? Coisas do tipo assim. E aí você tem que acalmar a pessoa e Agora bater a é, bola junto. É como no futebol, né? Eu sempre comparo muito com o futebol, sabe? é o passe e o gol, né? É isso, cada um na sua posição, né? Cada um na sua melhor posição. Aquele Só, cara que já é só, mais experiente, o menino que está chegando agora, enfim. só por curiosidade, você é torcedor de qual time? Fluminense. Ah, campeão, aí, né? Deixa eu te falar uma coisa. Aliás, duas perguntas que eu quero te fazer. Uma, fora do roteiro. Luiz Cláudio Gabriel Serra. Por que Cláudio Gabriel? Bom, o Luiz Serra existe um grande ator paulista, né? Um grande ator, Luiz Serra, não sei se você conhece o Luiz Serra. Verdade, sim. Agora, por que Cláudio Gabriel? Foi você que escolheu? Foi alguém que escolheu? Não, fui eu que escolhi, porque é o seguinte: o meu pai também chamava Luiz Serra. Só isso, Luiz Serra era o nome do meu pai, só esses dois Ah, nomes. Mas na época eu nem me lembrava desse ator que você citou, que eu sei quem é, mas na época eu não tinha ideia. Até sabia quem ele era e tudo, mas não sabia que o nome era esse, mas não tinha essa informação. É, eu pensei, aí eu não, é engraçado, eu não gosto de nome composto, hum, né? Assim, o meu próprio nome, o meu nome é Luiz Cláudio, por causa do meu pai que chamava Luiz. Gabriel é Então, sobrenome, Gabriel é sobrenome. Aí que tá. mas acaba sendo um nome triplo, né? Exatamente. Porque Gabriel é o sobrenome da minha mãe, da família da minha mãe, que veio da Itália como Gabriele. Ah, Aí perdeu o E, em algum momento perdeu o E, virou Gabriel, né? Então, para mim, sempre soou Cláudio Gabriel, para mim é nome e sobrenome, nunca soou como nome composto, né? é. Então, eu quis me livrar do nome composto, acabei criando um outro nome composto. Então, eu acabei escolhendo, eu pensei em Cláudio Serra, mas na época eu impliquei com Cláudio Serra porque tinha um personagem que o Raul Cortez fazia numa novela que ele chamava Cláudio Serra. E era um personagem meio vilão, assim. Enfim, eu impliquei, eu falei, não quero dar esse nome desse mesmo personagem. E aí acabei escolhendo o sobrenome da minha mãe e o meu segundo nome, E deu né? certo, né? Acho que tá dando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um ator, né? Que é o Cláudio Manuel, do Caceta. Em algum momento houve confusão? Cara,
Houve uma vez, foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer a primeira novela que eu fiz na Record, foi Bicho do Mato, né, em 2006. Eu me Essa sei. novela, Como essa chamava o novela, personagem? Hilton. Aê! Aliás, eu acho isso uma coisa interessantíssima, cara, que até hoje não existe nome igual aos personagens que eu fiz. Todos são diferentes. A gente A não vai ser que, brincar, a gente a vai não fazer ser... uma brincadeira daqui a pouco aqui, vamos lá. Aí Cláudio aí a Manuel. gente estava fazendo uma entrevista coletiva lá, né, né, uma coletiva de imprensa lá por conta do lançamento da novela. E aí uma repórter lá, ela se virou para o Spinello, né, que era o diretor, Edson Spinello, ele virou para ele e falou assim: eu estou vendo que você tem algumas pessoas aqui no seu elenco, Spinello, que tem um envolvimento com a comédia. Né? Aí ela citou, por exemplo, tem o Castrinho, tem o Cláudio Manuel. Aí eu falei assim, do meio da galera, é Gabriel. Aí todo Tem- mundo, o que que é? Eu falei assim, não, o meu nome é Cláudio Gabriel. Eu falei, Manuel é o do caceta, né? Aí ficou aquela brincadeira, eu me lembro até que o Paulo Gorgulho, que a gente estava se conhecendo naquela novela, ele ficou pegando no meu pé, brincando, Cláudio Manuel, Cláudio Manuel. Então foi engraçado esse dia que aconteceu. Foi a única vez, na verdade, né? Confidencial. Mas a imprensa confunde muito o nome da gente, né? Muitas vezes, né? É uma coisa impressionante. É, Não é todo mundo que é tão bem informado quanto você, né? eu Com acho que certeza. a gente tem que ter no mínimo cuidado de estudar, de conhecer, né? Ah, Eu particularmente conheço o teu trabalho, mas fui estudar para conhecer bem. Aí, Cláudio, estava me falando. Aí, Cláudio Manuel, estava me Gabriel, falando. Você estava me falando que você não pretendia fazer televisão, mas acabou, enfim, por alguns fatores, chegando à televisão. Aí a pergunta que eu te faço é: estranhou a linguagem? Porque teatro é projeção de voz, teatro são gestos largos, teatro é corpo inteiro. Televisão, além de ser tudo menos, né, tem a questão da continuidade diferente do teatro. O jovem ator formado em teatro, estudou teatro, teve dificuldade para entender a linguagem. com certeza, com certeza. Não só a linguagem, E depois teve o como. cinema que você começou, que você fez depois também, que também é mais ainda uma diferença ainda maior, né? Exatamente, exatamente. Tem diferenças entre esses três veículos, né? É, hoje em dia, a série eu considero que é meio que um mix entre a novela e o cinema, né? Cinema. Vamos dizer assim. Mas eu estranhei, sim, e é isso que você falou. Eu estava ainda, pô, começando a fazer teatro e já fazendo televisão. Quer dizer, a coisa começou junto, né? Começou paralela, né? Mas enfim, eu enfrentei e eu entendi também rapidamente que se eu quisesse ser ator, viver da profissão, eu teria que fazer televisão, né? Assim, e não que isso seja uma regra, uma facilidade. Assim, é complicado você viver só de teatro. Não A é todo mundo que televisão ajuda a consegue. levar público para o teatro, né? É isso, exatamente. Uma coisa alimenta a outra. E eu não tenho preconceitos também, não, sabe? Eu não tenho o fato de eu não ter pensado em televisão, porque realmente era uma coisa que para mim estava longe. Eu não pensava por isso, mas não porque não, porque eu sou ator de. Eu não tinha esse purismo, não, entendeu? E logo que eu entrei na televisão, eu também gostei de fazer, né? Então, assim, até, né, sempre que me perguntam o que você gosta mais, eu gosto mais dos bons trabalhos. Os bons trabalhos você encontra em qualquer veículo desse, e você também faz trabalhos ruins também em qualquer veículo desse, A né? gente vai, Então, a gente vai- então o negócio é você tá bem, né? Tá do lado de gente bacana, fazendo bons trabalhos, enfim. Então, mas foi uma dificuldade, sim, tanto com a linguagem, como você falou, que é tudo muito mais próximo, né, vamos dizer, da vida real, assim, a interpretação da televisão, né? O teatro
tem uma explosão, uma diversidade imensa de linguagens, né? É, não que a televisão também não tenha, mas a maioria das novelas, né, explora uma coisa cotidiana, né? E a base, tanto lá quanto cá, quanto lá, é a atuação, né? Você É, a tem que base é a atuação, convencer. Tem a que convencer. verdade cênica. É. É. Agora diz uma coisa. Ainda assim, ainda que você tenha descoberto que a mosquinha tenha mordido lá no Sesc, lá na primeira peça, a profissão no Brasil, a artista no Brasil, sempre foi é, uma profissão de instabilidade. O tempo todo, uma profissão instável. Em algum momento, o Cláudio pensou em desistir, tentou seguir outro caminho, ou você teve foco? É o que eu quero, eu vou buscar. De repente, você tinha apoio da família, teve preconceito. Como é que foi isso? Não, minha família nunca teve preconceito com isso, sempre me apoiou. Como eu disse, né, meu pai chegou a bancar esse início. Depois eu entrei para Martins Pena, que era de graça, então foi com o meu próprio esforço que eu consegui entrar, através de uma prova bem difícil, inclusive, né? São etapas eliminatórias, até você chegar num texto final, apresentar para uma banca. É um negócio, um mergulho sério, né? E aí depois eu fiz essa escola, que é do Estado, sem pagar mensalidade nenhuma e tudo. E depois eu vim a me formar, anos depois, eu me formei na faculdade da Cal, né? Particular, e já pagando a faculdade com o meu próprio dinheiro de ator, né? Uma oportunidade que pintou nessa época, de você concluir o bacharelado em um ano e meio, já tendo o curso técnico. Então, é meio que uma junção, né, da faculdade, um acordo que rolou que possibilitou para mim e para um monte de gente que já estava no mercado que nem eu, de conseguir se formar a nível de bacharel, né? Mas isso anos depois, em 2015. Mas Nunca pensou em voltando, desistir? Nunca pensou em desistir? pois é, não, eu nunca pensei em desistir, não. Na verdade, assim, rapaz, eu sempre, eu nunca me vi adaptado a outra profissão, sabe? Eu tive outros empregos, assim, enquanto adolescente, enquanto jovem, para ganhar um dinheiro ali, para pagar um aluguel, para, né, para cobrir aqui. Mas eu também sempre comecei a ganhar dinheiro também, entendeu? Com o que eu fazia. Mas eu fiz de tudo, cara. Eu fiz telegrama animado, eu fiz teatro empresa, entendeu? Eu Mas fiz teatro sempre na mesma área. mas na mesma área, na mesma área. E não, nunca pensei em desistir. Desistir, não. Passei por momentos complicados. Ainda passo até hoje, porque eu preciso estar trabalhando. Assim, eu preciso estar emendando um trabalho no outro, praticamente, né? Então, você tem que ter uma cabeça também para segurar uma grana, né? Para entender que, de vez em quando, rola também uma entre-safra. Então, você tem que ter né, uma cabeça, uma organização financeira para E você. hoje, e hoje você dá aula, que é uma coisa que, quando rareia trabalho, dá uma segurada. É um complemento. Essa oficina, por exemplo, é uma oficina que eu criei, você vê, durante a pandemia, eu consegui fechar duas turmas, uma depois a outra, nessa parceria com a Cal, duas turmas online, cara. E eu tinha um medo danado, porque eu não sabia se isso ia dar certo, dar uma oficina de humor online. E eu queria fazer coisas práticas. E, cara, e deu super certo. E aí agora uma turma presencial, agora eu estou indo para a segunda turma presencial. Então, estou indo para a minha quarta turma já nessa oficina do riso, né? Então, sim, é uma coisa que eu levo paralelamente, é um complemento também de grana. E que Quando eu dá não uma estou, segurada na entre-safra, né? Pode dar uma segurada entre. também, exatamente. Agora, é importante a gente ter falado nisso, porque eu queria saber de você o seguinte: você está dando aula para jovens atores, novos atores. E eu queria saber se você consegue ver diferença na relação com a carreira do jovem ator de hoje com aquele jovem ator que você foi há 30 e poucos anos atrás. Eles têm, eles têm visão diferente, expectativa diferente, houve evolução, houve regressão.
ou é só uma adaptação aos tempos? Como é que você vê isso? Olha, a minha oficina, eu até no release e tal, na divulgação, eu cito a TV, cinema, internet, porque é como você disse, a base é a verdade do negócio. Então, por exemplo, aula de humor, o que é importante? O importante é fazer rir, né? Então, como você faz rir? Então, existem técnicas para isso, né? Eu fiz lá atrás, eu fiz um curso de palhaço, eu tive na companhia do público durante 5 anos, me apresentando em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, desde teatro convencional até quadra de esporte do clube, a praça pública. A gente se apresentou entendeu, numa praça em Belo Horizonte para 2.000 pessoas. Essa companhia do público, por exemplo, ela me deu uma experiência imensa, né? Eu digo que costumo dizer que depois que você faz curso de comicidade, de palhaçaria, que você se apresenta na rua, você pode fazer qualquer coisa, cara, porque você já experimentou o auge de qualquer tipo de tabu que você tinha com qualquer tipo de espaço de interpretação, você já passou. Então assim, eu dou uma aula de teatro, mas que o cara, tendo essa base, ele pode ir para qualquer lugar. Eu não sinto muito uma galera que o meu negócio é televisão, eu quero fazer internet. Não, são jovens, muitas vezes até que nem são da área, quer dizer, tem gente já adulto, mais velho também nessa turma, que nem é da área de artes cênicas. O cara trabalha com tecnologia, trabalha com um negócio que não tem nada a ver, mas vai lá para quebrar alguma timidez que ele tenha, para ele conseguir olhar nos olhos de uma plateia que de repente ele tem que fazer uma palestra. Também o curso também serve para isso. Só que é voltado para a comicidade. Eu trabalho com todo mundo igual, desde o cara que tenha mais experiência ao cara que nunca fez nada e a galera que está começando ali no meio termo, né? Então, assim, teve um dia que uma aluna perguntou, mas é internet? Eu respondi isso, eu falei assim, olha, se você quiser desenvolver um trabalho na internet, de humor, a base é essa aqui também. Porque eu também falo de internet, eu falo de Porta dos Fundos, né? Mas eu procuro explicar para eles que o Porchat, por exemplo, o Fábio Porchat, ele é um ator maravilhoso da comicidade do nosso mundo atual de hoje, ou como a Adnet, como a Tata Werneck, né, e tantos outros que a gente Marcos está Veras? acostumado a ver. Hã? Veras? Marcos Veras, meu amigo Marcos Veras, é, é, que, na verdade, nós todos, né, somos uma linhagem do que já foi feito lá atrás. Se você pegar o Brasil, a gente fala do Grande Otelo, Oscarito, né? Se você vai lá mais atrás ainda, você tem o Chaplin, que esses caras beberam também do Chaplin. Enfim, tem uma Aí vem galera aí, é uma Ronald Golias linhagem. mais para cá, Como? Ronald Golias um pouco mais para frente. Golias, sim, pois é. Então eu vou citando esses caras todos, entendeu? Porque eu até falo para eles, eu falo assim, pô, eu não vou ficar aqui falando para vocês do Fábio Porchat. O Fábio Porchat, a gente tem acesso a ele aí toda hora, né? Eu quero que vocês conheçam o Tricicle, por exemplo, que é um trio cômico que até hoje se apresenta, né? Já mais velhos e tudo, os caras foram envelhecendo juntos e continuam fazendo a mesma coisa, que é um trio do Canadá, por exemplo, maravilhoso, né? E eu vou passando muito a minha experiência para eles também, que uma coisa vai levando a outra. Então, isso que eu acho que é importante. Você deve falar dos palhaços também, né? Arrelia, Pimentinha, Piolim, Sim. Carequinha. Então, uma galera enorme que tem aí, né? Pois é, só no Brasil você tem uma linhagem enorme, né? Então, e aí eu falo, logo de cara, por exemplo, eu falo de como foi a minha experiência é, na novela Laços de Família, por exemplo. A Laços de Família foi a novela que mais me revelou, assim, vamos dizer, numa primeira etapa. Eu poderia considerar Laços de Família como uma primeira virada de página, assim, sabe, na minha carreira. E era quem? Hã? E O era quem? Severino. Ah, Severino. é. Esse é inesquecível. O Severino, pois é, o Severino foi isso, cara. Eu estava completamente mergulhado
nesse mundo da comicidade, o mundo do humor, estudando, vendo vídeos, lendo livros, me apresentando, criando cenas junto com os meus amigos atores naquela época, o Júlio Adrião, o Sérgio Machado, que fazíamos esse trio, a gente criava tudo, produzia tudo, os números e tal. E aí surgiu essa oportunidade na novela. Esse personagem é daqueles personagens que tem duas linhas que descrevem ele. É um personagem assim, meio abelhudo, meio fofoqueiro, não sei o quê. Eu peguei essas duas linhas e falei, cara, eu vou fazer humor, cara, com esse personagem, porque esse personagem pode ser qualquer coisa, porque ele não está dentro da trama, ele não tem uma função específica, é um personagem que está ali nos arredores, né? Eu falei, eu vou investir no humor, cara. Então, qualquer coisa que eu ia encostar, eu caía, eu batia a cabeça, né, qualquer ação que eu tinha, quando eu ia, a marca era de ir daqui para ali, eu já vi o que tinha de objetos ali para eu derrubar. E legal que te deram liberdade. Foram me dando liberdade, exatamente. Eu fui experimentando, né? E foram me dando liberdade. E eu conquistei junto com o José Maier, né? O José Maier foi muito importante também nesse jogo todo, porque ele também entrou na minha onda também. Ele também contribuiu muito. E nós jogamos ali como jogam todas as duplas cômicas que você imaginar, que é o palhaço sério e o palhaço paspalho, né? O que a gente pode chamar também de Branco e Augusto, né? Enfim, que é o cara que é que em qualquer, né, lugar que tem alguma hierarquia, você vai ver o pai, o filho, né, o sargento e o soldado. Sempre um escada e o outro, sempre um é o escada e o outro, né? Exatamente. Então, eu fui investindo nisso, e aí o Manuel Carlos foi gostando, os diretores foram gostando e foram me dando exatamente o que você falou, essa liberdade. Eu falei, pô, então eu estou aqui acertando, né? Beleza. E aí o negócio foi fluindo nesse lugar da comédia aí, né? Eu já vi que você tem uma boa relação, você lembra bem dos seus personagens, né? Aliás, você fala o personagem ou a personagem? Qual é a linha que você segue? Eu costumo falar mas Tanto tanto faz, né? faz, né? Tanto faz. Por exemplo, se eu fizer uma brincadeira aqui, rapidinho, eu cito a novela, você fala o personagem. Vamos pegar dois ou três, tá? Por Vamos ver se eu exemplo, consigo. quem você foi em A Padroeira? A padroeira foi o pescador João Alves, que é um Muito, personagem histórico, né? Que existiu mesmo, né? muito bem. Quem você foi em Cabocla? Cabocla, eu era o Onofre. Muito bem. Agora eu vou falar ao contrário. Quem é Anderson? Anderson foi a Lei e o Crime Perfeito, perfeito, na Record. perfeito. E Eloy? Eloy é Terra Prometida na Record. Você sabe, então, você sabe, isso aqui a gente, é uma brincadeira, mas a gente vai fazer isso lá na frente. Eu quero falar de composição com você, tá? Mas antes eu quero saber de você o seguinte: você é um ator que você tem pudor em pedir papel? Ou você acha que pedir trabalho não é vergonha? Ou as duas coisas, né? De repente não é vergonha, mas você tem pudor. Não, eu não tenho pudor, mas também não tenho fetiche, né? Deixa É. eu te explicar. Eu não tenho assim fetiches com personagem. Eu preciso fazer o protagonista da novela do Valci Carrasco. Eu preciso fazer o Hamlet, porque eu já estou agora, já passei da idade, não fiz o Hamlet. Eu não tenho essa coisa. Eu lido bem com a onda que está me levando para aqui, para ali, porque muita coisa a gente não tem, a não ser que você se produza, né? Você não tem muito controle sobre esses convites, né? E eu acho que eu venho, ao longo desses anos todos, construindo uma carreira que me satisfaz. Os convites, eu não me produzo, no caso, eu não sou um ator produtor, né? Então, eu recebo convites. A minha vida toda foi isso. Mas eu me satisfaço com esses convites cada vez mais, porque, na verdade, os personagens vão melhorando. Porque você Então, vai. não, tudo bem. Nessa linha que Isso é você uma está assim. coisa, isso é uma coisa. Agora, sim, fala. Pode falar, pode falar.
Não, não, complementando a tua pergunta só, agora, pedir trabalho, não, pedir trabalho quando eu estou sem trabalho, né, precisando de uma continuidade, precisando pagar minhas contas, não tem o menor problema de pedir trabalho. Inclusive, foi isso que me levou para a Record, né? Por quê? Eu, eu fiz a novela Laços de Família em 2000. Em 2001, eu emendei na Padroeira. E de 2001 a 2005, eu fiquei fazendo pequenas coisas, pequenas participações, aí programas de humor com uma diarista, umas coisas assim. E eu estava um pouco insatisfeito, porque eu percebi que eu poderia ter tido um desdobramento mais interessante dentro da própria Rede Globo, naquela época. E aí eu estava com essa insatisfação ali, e ao mesmo tempo o, Luiz Record. Antônio, o Luiz Antônio Rocha, que hoje em dia ele até virou diretor teatral, mas na época ele era produtor de elenco da Globo, e foi ele que me levou para Laços de Família na época. Eu conheci ele no mundo da publicidade, né? De filmes publicitários, que eu fiz vários testes com ele e tal. E ele gostou de mim e ficou comigo na cabeça e me apresentou, na época, para o Ricardo Osmo, na novela Laços de Família. E o mesmo Luiz estava indo para a Record fazer a Bicho do Mato. Eu entrei na Bicho do Mato e depois fiquei 12 anos na Record porque eu pedi esse trabalho para ele, entendeu? É, Porque eu mandei um e-mail para ele e falei, cara, eu estava com meu filho pequeno na época, né? Sabe que, pô, filho dá um negócio em você, também dá um gás, você fala, cara, mas agora acabou a brincadeira, né? E eu falei, cara, estava sem trabalho, sem contrato, falei, preciso ganhar dinheiro, mandei um e-mail para ele, falei, Luiz, ó, eu sei que você está aí na Record, começando um trabalho de produtor de elenco aí, pô, sei que você está fazendo essa novela, tem algum papel aí? Ele me escalou, cara. Ele me escalou para um papel pequeno lá, que foi o Wilton, né, que a gente comentou. hum. E esse personagem cresceu na novela parecido com o Severino, o que aconteceu. E aí esse trabalho, que era por obra, me levou a ser convidado para a Record, fechando contratos maiores, de 4, 5 anos. E nessa onda que eu Então, fui renovando Am- e fiquei. Amor e Intrigas, A Lei e o Crime. A É, Bela Feia foi na Record também? também. Sansão e Dalila. Isso aí. Agora você falou, por exemplo, aí, que você não tem pudor em pedir emprego, mas que você está feliz com o desenvolvimento da tua carreira. Não precisa me dizer qual, mas houve papel, personagem que você se arrependeu de ter aceito, e houve personagem, papel que você se arrependeu de ter recusado, por qualquer motivo, de repente, até por não ter podido fazer. Mas aí o personagem. Não precisa me dizer nenhum nem outro se não quiser, mas houve esse caso, esses casos. Não, não tem problema também de falar. Mas, na verdade, o primeiro caso, eu acho que nunca aconteceu, de eu ter me arrependido de fazer, né? Ah, Eu, na minha trajetória, eu acho que mais no, bom, na TV também, você passa por trabalhos ruins, né? Você passa por alguns trabalhos ruins. ambiente, às vezes. O ambiente, ou a própria peça mesmo, que não chegou onde você achou que, né, aquele trabalho, porra, não chegou onde você queria que ele chegasse, onde você achou que ele tinha possibilidade. E aí é um trabalho enfadonho, enfadonho para o público também, né? E aí eu já aconteceu comigo, por exemplo, eu me lembro mais de casos no teatro, em que quando eu pude sair, eu saí, né? Tá, Tipo, a gente vai renovar, a gente vai estender a temporada no teatro tal, você tá afim de fazer? Pô, eu não tô afim de fazer, não. tá. Cumpri aquele contrato ali daquela temporada e não quis seguir, entendeu? Com uma peça que eu não gostava de fazer, né? Mas nem tanto o personagem, mas o conjunto da obra, né? Que é engraçado, que é mais o que pega a maioria dos atores que eu tenho conversado é ambiente de trabalho. Quando falo ambiente, não é só a relação, mas de repente, as pessoas não gostarem do texto, tudo cria um ambiente.
Agora vamos falar de composição. Agora, mas te respondendo, mas você me perguntou uma outra coisa que eu não te respondi, eu já te respondi. Já respondeu que o primeiro caso não houve, e o segundo caso, esses casos Ah, é. aí. Isso, isso. Agora, falando de composição mesmo, propriamente dito, você é o ator que compõe o personagem a partir da visagem de fora para dentro, ou você prefere a construção mais, imergir mais de dentro para fora, do emocional, do sentimento? Como é que é o teu processo, em geral? Então, isso varia muito. Não tem uma fórmula para isso. Depende do personagem, da linguagem, do trabalho, do processo de trabalho de modo geral, como que o diretor é, desenvolve o trabalho junto aos atores, se tem preparação de ator com preparadores, se não tem, né? Então, são casos e casos variados. Por exemplo, para te citar, é, dois trabalhos que eu fiz, por exemplo, na TV, séries de TV. Uma é uma microsérie, são 4 episódios que eu adoro esse trabalho, que chama Fora de Controle, na Record, né? Esse trabalho teve uma preparação altamente profunda, assim, tanto com relação a nos preparar tecnicamente para a gente passar a verdade que nós éramos policiais civis do Rio de Janeiro, que a situação era essa, era uma Gaspar equipe. Brandão. Isso, Brandão, é. E tinha o Mili Cortaz, a Rafaela Mandelli. O Mili fazia o advogado, a Rafa advogado não, Mini fazia o delegado da Polícia Civil, a Rafa era uma inspetora e eu um inspetor Brandão, né? Então, nós três tivemos assim um mergulho com um cara chamado Luiz Mário Vicente, que é um preparador de ator fabuloso lá de São Paulo. Ele veio para o Rio trabalhar com a gente nesse trabalho e a gente mergulhou. Então, assim, não só na parte da construção da Polícia Civil, que a gente teve também o Bruno Delia, que foi um cara que passou pelo Tropa de Elite, por esses trabalhos de policial no cinema, né? Ele fez a consultoria, então chamaram ele para fazer esse trabalho também com a gente, então ele deu toda a assessoria na questão policial, tudo, de abordar. Como é que se aborda uma pessoa armada, se não está armada, se está num ambiente fechado, se está, né, se é suspeito, se não é, enfim, todas as variantes a gente aprendeu. E o Luiz Mário Vicente fez esse mergulho profundo, psicológico e físico, com inúmeros exercícios e jogos e desafios para a gente, né? Então, esse trabalho, né, o Brandão foi o resultado de todo esse processo que eu acabei de falar. Agora, um outro trabalho que eu também gosto, tanto quanto esse, né, que é Impuros, que quando eu fiz pela Fox, depois mudou para Star Plus, agora está na Star Plus, né? O personagem que é o Bebeto, que é um traficante de drogas, também nesse mundo aí, polícia bandido, o Bebeto, cara, foi um convite que a Marcela Otberg me fez às 6 da tarde de um dia para gravar e filmar no dia seguinte. Ela falou: você está disponível? Tem um personagem aqui que eu acho que você pode fazer bem. Eu falei: mas o que que é? Não, é Impuros, mas já grava amanhã. Eu falei: cara, mas caramba, amanhã. Ela falou assim: porque tá uma loucura. Ela também, como produtora de elenco, estava com o tempo apertado, né, e tudo. E aí eu fui, cara. Então, nesse caso, eu brinco que eu peguei lá o meu traficante número 3 lá da gaveta, entendeu? E falei: pô, como é que eu vou fazer esse cara? Vou meio que no truque, quer dizer, no truque que não há truque. Mas é isso, é uma construção que não teve preparação nenhuma. E só a minha experiência é que tinha de suporte ali, e graças a Deus, acho que foi um trabalho bem sucedido. Agora, o espectador que vê, né, ninguém está nem aí, ninguém sabe se preparou, se não se preparou, se decorou, se não decorou, né? Mas o que a gente estava falando anteriormente, o ambiente de trabalho é Ajuda muito. ajuda demais. Pô, eu cheguei no ambiente de trabalho
com a direção, a equipe de direção, era tudo muito bacana, também me receberam muito bem. Eu expliquei, falei, olha só, cara, me convidaram para fazer esse trabalho ontem, eu estou aqui, né, chegando agora, talvez o texto não esteja totalmente na minha cabeça ainda. Não, Cláudio, vamos lá, a gente vai conseguir, você pode também improvisar. E aí você vai se sentindo à vontade, e aquele universo ali de traficante eu já tinha passado em outros personagens, como, por exemplo, o Anderson, que você citou, né? Então, a experiência é uma coisa maravilhosa, porque a experiência ela vai te acalmando no sentido da pesquisa também, do aprofundamento que você tem com o personagem, entendeu? Tem certas coisas que você não precisa estudar, né? Eu sempre cito, por exemplo, um personagem que eu fiz na novela Vitória, que era o Edu, né? Ele tinha duas questões assim básicas. O Edu, ele era a profissão dele era veterinário de cavalos de corrida. Então, assim, é uma coisa super específica, não é veterinário geral e nem veterinário de cavalos, é veterinário de cavalos de corrida, que vale uma fortuna, né? Especificação da especificação. Exato. Então, eles ofereceram, quer dizer, estava dentro do contrato, né, tudo mais, um workshop sobre isso, no Aras com veterinário, como é que eu ausculto o cavalo, como é que eu examino a pata, né, como é que faz vários procedimentos ali veterinários. E isso eu tive que aprender, né? Eu seria burro até se eu não. Ah, não, isso eu já sei. Não sei nada. Eu tenho que ir lá aprender. Porque, inclusive, isso vai me ajudar até a brilhantar até alguma cena. Eu me lembro que tinha uma cena que eu estava meio no fundo de cena e que eu não estava envolvido na trama principal ali naquele momento. Aí eu falei assim, pô, posso examinar esse cavalo aqui? Entendeu? Então você tem ferramentas que você pode acrescentar naquela cena para ajudar para que ela fique mais verdadeira ainda, né? Isso é uma coisa. Agora, ele vivia uma separação no casamento dele iminente, né? Aquele lugar do casal que já não tem muito mais para onde ir, e aí o cara não sabe se separa, se não separa, não tem coragem de separar, enfim, vendo uma crise no casamento. A Maitê Piragibe, a minha grande amiga, ficamos amicíssimos nessa novela, uma grande atriz, a gente jogava uma bola muito boa. E agora, esse caso, por exemplo, eu não preciso estudar isso, entendeu? Eu não preciso ler um livro, o que é se separar. Eu já vivia separações na minha vida, de namoro, de casamento, então basta eu me conectar, né, com essas lembranças, eu jogar com a minha parceira ali na verdade da cena, mas é uma coisa que eu não preciso me preocupar no sentido da pesquisa, né? Tem um mergulho na cena, mas não na pesquisa necessariamente. Agora, entendendo esse seu processo, eu pergunto para você o seguinte: você diria para mim que você habita o personagem ou que permite que o personagem habite você? Eu quero saber o seguinte: durante o trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, você está numa novela, mas não está gravando. Você está numa peça de teatro, mas está na tua vida pessoal. Os personagens dão toque em você? Você está ligado o tempo todo? Você habita eles ou eles habitam em você? É uma boa pergunta, mas te respondendo, eu acho que eu deixo eles me habitarem, no sentido de que eu sempre serei, né, o suporte desse personagem emocional, Tá. físico também, né? Físico também, né? Físico, emocional desse personagem. Então, o que eu quero dizer com isso é que o personagem, muitas vezes, talvez, sei lá, talvez quase sempre, ele é próximo de mim em alguma circunstância, né? Eu não estou dizendo que né, eu seria capaz de me tornar um traficante de drogas, mas a personalidade do Bebeto, né, ou do policial Brandão, a personalidade,
como é que os caras enxergam o mundo de alguma maneira. Em algum lugar eu vou encontrar alguma interseção com a minha pessoa, né? E muitas vezes a própria escalação ela já conta um pouco com isso também. Vou chamar o Cláudio porque o Cláudio tem essa atmosfera aí nesse lugar. Apesar dos personagens serem muito diversos, né? E do ator, do bom ator, poder fazer qualquer personagem também, né? Exatamente, exatamente. Que foi o que eu aprendi na escola de teatro, né? Que a gente pode fazer qualquer coisa, né? E isso aí ficou na minha cabeça. Agora, eu não sou, te respondendo ainda mais profundamente, eu não sou obcecado pelo personagem, no sentido de que tudo que eu faço, eu tenho que vivenciar ele, eu tenho que. Tudo é uma referência. Não, eu vou também deixando acontecer isso de uma maneira natural. Muitas vezes eu nem vejo, por exemplo, nem vejo filmes que têm a ver com o meu personagem. Às vezes eu estou vendo um filme que não tem nada a ver com o tema de nada que eu estou fazendo, mas eu capto alguma coisa daquele cara ali. Ah, aquele cara ali tem uma característica que eu posso usar, talvez. Ah, Entendeu? Eu, entendi. eu tô antenado, entendeu? Eu fico antenado para filmes, pessoas, livros e tal, mas não numa obsessão. Ah, eu tenho que estudar isso aqui até eu saber tudo sobre. Até porque isso vai deixar, provavelmente, vai me deixar mais engessado do que mais livre para explorar o personagem, né? Eu li um livro que eu sempre também indico para todo mundo, atores, quem está começando, quem já é ator, que não conhece ainda, que é o livro Como Parar de Atuar, do Ah, Harold Guskin, que é ator, diretor e preparador de atores norte-americano. E ele fala isso determinado, ele conseguiu expressar uma coisa que eu já intuía, né? E que eu, a partir daí, mais então, botei o pé nisso. Que ele fala que, em vez de você construir um personagem, você deve explorar o personagem. Porque a ideia de construção, né, remete a, por exemplo, uma escultura, né, que você é. constrói e ela fica ali estática. E quando você pensa em explorar o personagem, isso já te coloca mais próximo da vida real, que nós nunca sabemos exatamente o que está se passando pela nossa cabeça enquanto a gente está vivendo. Enquanto eu estou falando isso para você, eu não sei o que está se passando na sua cabeça, mas o teu mistério, de alguma maneira, me faz me conectar a Explorar. você, entendeu? E Então, dito esse isso, lugar. agora, dito isso, é, o que é mais instigante para você como ator? O mais difícil, o mais prazeroso? É fazer, explorar aquele personagem que você não conhece, completamente diferente da tua realidade, completamente diferente é, 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 de tudo que você conhece. Às vezes acontece de aparecer personagem assim. Ou aquele que de tão próximo cutuca tuas feridas. Qual que é mais? Me fala um pouco sobre essas duas coisas. O distante, o próximo, ou o que está no meio, de repente, é o que você gosta mais. Você me disse que todos eles têm um pouco de você, que você Uhum. empresta para todos eles, e eu acho que esse é o trabalho do ator. Mas tem aquele que é completamente diferente de tudo que você viu na vida, e aquele de tão próximo, de repente, cutuca as próprias feridas. Eu acho que mais doloroso, né? Mais doloroso nesse sentido, assim, de ser doloroso, de ser um desafio interno, né? Assim, psicológico maior, é aquele que cutuca as feridas, eu acho, sabe? É doloroso, mas é catártico. Sim, sim, de alguma forma a gente se salva também, né? Acho que é por aí. Interessante. É. Eu queria propor agora um bate-bola rápido, tá? Nessa fase aqui. Já fez algum personagem que existiu? Alguém de verdade?
Sim, sim, algumas vezes. Quer dizer, talvez me lembro de dois aqui agora. O João Alves, que a gente citou ainda há pouco, que foi realmente o pescador que, que pescou lá a imagem primeiro da cabeça da santa, né, que virou Nossa Senhora Aparecida, né? Depois veio o corpo, enfim, historicamente tem essa passagem. Mas E é o lá atrás, João, né? É lá lá atrás, né? atrás, lá atrás. E um personagem histórico, né, brasileiro. E no cinema, eu fiz o Big Boy no filme 1972, do José Emílio Rondô. Esse personagem foi o primeiro, na verdade, ele foi o primeiro VJ, né, antes do Em que Nelson ano? Mota. Em que ano? O que? O filme? É. Não, o nome do filme é 1972. O nome do filme. Ah, tá. O nome do filme é o ano, entendeu? José Emílio 1972. Rondô. É. Esse filme eu fiz, sei lá, não me lembro agora exatamente o ano que eu fiz esse filme, não. 2000 e alguma coisa. Mas o Big Boy, que eu não conhecia na época que ele me convidou porque eu tenho uma certa semelhança com esse cara, né? Ele morreu muito jovem, morreu com 33 anos. Mas lá atrás também, né, Claudio? Ele foi um DJ, ele foi um grande DJ dos Ah, eu bailes sei quem é. dos anos Ah, o Big 70. Boy, Big Boy. É, dos anos 70. Diz uma Lá coisa. atrás também, mas Então, o que eu quero saber de você é o seguinte: é uma responsabilidade maior trazer para a ficção personagem real? sim, sim, E é sim. maior ainda, por exemplo, se amanhã ou depois te convidam para fazer, vou chutar um nome aqui qualquer, Bussunda, que morreu historicamente outro dia. A responsabilidade maior é fazer o personagem real é responsabilidade maior, e se for mais contemporâneo, é maior ainda? É maior ainda no sentido do fato de que pessoas que vão ver o filme conheceram aquele cara, né? Ah, Então, exatamente, esse é o desafio maior, é a responsabilidade maior, né? o desafio que você Porque, queria? Você queria esse hã? desafio? Você queria um desafio como esse? Sim, eu toparia, queria, sim, Ah, né? tá. No Big Boy, você vê que loucura. O Big Boy, cara, eu descobri que ele tinha um filho, que ele teve um filho, que quando ele morreu, o Leandro, filho dele, tinha meses de nascido. Aí, um dia, a assistente de direção do filme falou: pô, eu conheço o Leandro, filho do Big Boy. Aí eu falei: caramba, eu tenho que conhecer esse cara, você tem que me apresentar esse cara, porque eu quero saber dele, apesar dele não ter conhecido praticamente o pai, não tem a memória do pai, mas ele acompanhou o trabalho, ele cuida depois eu descobri tudo isso. Então ele me mostrou um monte de coisas que eu não teria com nenhuma outra pessoa, né? Imagens do pai sem estar na rádio, porque na rádio ele meio que vestia meio que um personagem, falava muito rápido. Eu queria ver ele em momentos cotidianos. Aí foi o Leandro que me apresentou. E aí, por causa de tudo isso, o Leandro foi fazer uma participação como Doutor Silvana, que era o nome do personagem, que era o assistente dele na rádio. Sim, sim, sim. Cara, aí o José Emílio fez o seguinte: ele colocou eu ficava dentro daquele aquário, ali, né, com o microfone e tal, e o doutor Silvana Leandro ficava fora do aquário, fazendo aquelas coisas, né? Agora vai e tal. Só que ele fez uma coisa linda, cara. Ele fez uma homenagem linda ao Big Boy, porque ele colocou uma câmera atrás, passando por trás aqui do Leandro, sabe? Então, É, enquanto a câmera me via lá dentro do coisa, via também, ia chegando aqui a nuca do Leandro. E é. aí, em algum momento, cara, o rosto do Leandro ficava refletido no vidro do aquário do estúdio. Frente E a aí frente teve um com. momento que a imagem fundiu, cara, o meu rosto com o rosto do Leandro, cara. Ah, que Entendeu? barato. Foi uma homenagem que Entendi. ele fez, tipo assim, o filho se encontrando com o pai, cara. Então, você imagina essa responsabilidade, eu na frente do filho do cara, fazendo. Entendeu? Eu estou citando esse exemplo, né? E você citou o Bussunda. Pô, se eu for fazer o Bussunda hoje, por exemplo,
Me convidem, hein? Quem estiver fazendo a história. Pô, Eu vou querer partir do. A ideia foi minha, eu vou querer o royalty aí. pô, eu vou ter os caras que trabalharam com ele, que conviveram com ele a vida toda, do cacete Cláudio e tal, Manuel, vendo. inclusive. Porra, é muita responsabilidade, entendeu? É Cláudio muito. Manuel, inclusive, né? Mas, mano, é inclusive, meu xará. Ah, quando acaba o trabalho, não o dia da gravação. Acabou as gravações da novela, acabaram, acabou a temporada, acabou a filmagem. Qual é a sensação, Cláudio? Luto, vazio, alívio, dever cumprido? Ah, tudo isso junto, né, cara? Tudo isso junto, porque esse trabalho nosso, cara, é muito nobre, assim, nesse sentido, né? Em vários sentidos, né? Mas a gente realmente se envolve com as pessoas, assim, muito rapidamente, né, cara? E muito profundamente, né? Então, e se não for assim, cara, não é, né? Então, quando termina um trabalho, cara, é tudo isso aí, cara, que você falou, sabe? É um misto disso tudo, de dever cumprido, é uma saudade imediata que dá daquele convívio com aquelas pessoas. Mas eu não costumo também ficar muito nesse lugar, não. Tipo, eu dou uma virada de página também. Tipo, agora eu tenho que abrir espaço no meu coração, né, na minha mente, para outras coisas que vão vir e tal, para outras energias. Mas é isso, é uma emoção muito grande, né, cara? É uma emoção muito grande. E Você costuma trazer souvenir ou, de repente, emprestar coisa sua para o personagem? já aconteceu as duas coisas, mas eu sempre costumo trazer alguma coisinha. Alguma coisinha. Ó, aqui mesmo, ó, tem aqui em mãos, aqui, ó, perto de mim, esse óculos aqui remendado, E que é de quem que é? foi esse personagem foi o Álvaro, do Ilha de Ferro, que ele usava esse óculos aqui. Aí eu trouxe, né? Eu costumo Agora, trazer de lembrança, assim. e sem pressa também? Também no personagem, menos, um pouco menos, mas já aconteceu. Eu usei um bonezinho que era do meu pai na novela Felicidade, por exemplo. O boné do Romeu era do meu pai, que eu levei e perguntei: vem cá, posso usar esse boné aqui? Ah, pode, tal. Eu falei: ah, que bom. Trouxe de volta, né? Trouxe de volta. Agora, imagina uma prateleira onde você colocasse os seus personagens. Eles iriam para a mesma estante ou iriam para estantes diferentes? Não, eles vinham para mesma estante, pô. Para mesma Todos no estante. mesmo lugar? Caberia na mesma estante? Ah, depende do tamanho da estante. Mas no sentido, Eu quero assim. saber se você colocaria na primeira estante alguns personagens, na segunda estante outros, na terceira estante outros. Ah, eu acho que sim. Talvez por veículos, né? Cinema, TV, teatro, talvez por importância mesmo, né? No meu coração. Porque tem trabalhos que são muito especiais, realmente. Isso aí não tem, né? Tem trabalhos que são muito especiais. Você mesmo, né, agora entrevistou o Telmo, há pouco tempo, meu amigo Telmo Fernandes. Pô, esse trabalho que a gente fez agora, Dignidade, no teatro, é muito especial, por E o exemplo, sabe? trabalho que ele fez no todo, como que é? A mesma noite, o mesmo Todo dia, dia. a mesma noite. Nossa, Maravilhoso. fantástico, Maravilhoso. fantástico. Então, aí foi bom você falar nisso. Ainda naquela coisa do ping-pong. O protagonista num projeto meia-boca ou um personagem bom, mas secundário, num projeto muito bom? A opção B, né? Tá. Quantas vezes você já morreu? Ih, cara, isso eu não sei de cabeça, mas foram muitas ou várias. Matou também? Matei também. Matei? Ra- Matei? Rapaz, não sei se eu matei, não, sabia? Morrer na ficção faz pensar na finitude? Claro, claro.
Te assusta a morte? Não, sinceramente, não me assusta, mas eu quero viver muito ao mesmo tempo, né? Eu É, compactuo que o Jô falou uma vez, Jô Soares, mas acho que já parafraseando alguém, que eu tenho pena de morrer. Compactuo é, dessa, entendeu? Eu fico com pena de deixar esse mundo e tal. Mas, ao mesmo tempo, é porque a gente só conhece esse mundo, né? Porque, na verdade, eu procuro até me ligar em questões espirituais que me conectam com a ideia de continuidade da minha alma, do meu espírito. Então, eu acho que isso também me dá uma consciência assim um pouco mais ampla da vida, que talvez não seja só essa aqui que a gente conhece, né? E morrer é normal, né? Quer dizer, a gente não tem controle sobre isso, é então uma das poucas certezas que tem na vida, né? é. E ao mesmo É, tempo uma incerteza muito grande de quando será, né? e de como? Como e quando é. Então, Claudio, por mais sucesso que se faça no teatro, por mais êxito que se tenha no cinema, é a televisão que te tira do anonimato. Eu queria fazer algumas perguntas rápidas aqui. Primeiro, quando é que você se viu popular? Segundo, perder o anonimato te incomodou? Terceiro, se você voltasse a ser anônimo, significaria perder o sucesso. Te incomodaria? bom, quando eu me vi popular pela primeira vez foi no assim com uma popularidade realmente, né, consistente mesmo, assim, notória, foi no, sem dúvida, no Severino da novela Laços de Família, né? A segunda pergunta, se isso me incomodou. Isso me assustou no início, né, e tal, mas nunca foi um incômodo. Não posso dizer que isso foi um incômodo. Na verdade, eu nunca fui também tão famoso, né, a ponto de ter a minha vida invadida de uma maneira que me incomodasse, né? Então, eu lido muito bem com isso e eu gosto disso porque isso é um reconhecimento do meu trabalho, né? Por mais que às vezes a pessoa nem saiba o teu nome, né? Outras pessoas sabem quem é você, nome, sobrenome, acompanham o seu trabalho, sabem o que você fez e tal. Tem outros que passam por sabe que você é ator, mas de alguma maneira sabe que você é um bom ator, então por isso também se conectam com você. Então, para mim, tudo isso é reconhecimento do meu trabalho. E, consequentemente, né, te respondendo a terceira pergunta, se eu perdesse isso, acho que seria assim é, aí eu acho que isso seria um incômodo. Ô, Cláudio, se amanhã fizessem, por exemplo, o remake de Laços de Família, ou de repente o remake desse personagem que você gostou, que você citou aí, o Edu, alguém faria o papel no teu lugar, pela passagem do tempo e tudo. Uhum. Daria ciúmes. Você tem ciúmes Ah, dos personagens que você faz? não, nesse caso que você citou, acho que não. Eu acharia curioso ver um outro ator fazendo, quer dizer, como é que o cara vai fazer aquele personagem, né? Como é que ele faz diferente de mim? Acharia curioso. O que me deixa mais enciumado é um outro caso, que aí dói mais, Qual que é é? quando eu sou substituído, quando eu tenho que ser substituído, não porque me substituíram porque o meu trabalho não estava bom, mas porque eu estou numa peça de teatro e eu tenho que sair dessa peça por causa de uma novela, de repente, e aí algum ator me substitui. Mas também tem o contrário, você já deve ter substituído alguém. Também já aconteceu Você pontualmente. busca, você busca referência, ou no caso amanhã você é convidado para fazer um remake, ou você vai buscar afastamento. É, mais uma vez te respondo, depende do processo. Se é numa peça de teatro, que você tem que fazer uma substituição assim rápida, né?
inevitavelmente, eu vou ter que copiar, pelo menos inicialmente, eu vou ter que copiar o que o outro cara faz, entendeu? Para depois descobrir as minhas próprias nuances e até talvez gostar mais de surfar aquele personagem. Mas, inicialmente, vai ter que ser uma cópia, referência do próprio ator que está fazendo ali. Quando é o caso Do remake? do remake, aí eu prefiro não ver. Mas se você já tiver visto. Aí eu prefiro ficar com uma lembrança, com a lembrança que ficou na minha cabeça. Te Tá, cito um exemplo. Eu fiz a Hora da Estrela no teatro, né? tá. Há pouco tempo. Estou até indicado ao prêmio Seis Gran Rio por esse trabalho e tal, um trabalho que me deu muita alegria e tal. Aí, nesse trabalho, inclusive, aconteceram as duas coisas. Eu tive que ser substituído e quando eu fiz o processo de estreia, eu que construí o personagem. Pô, o Zé Dumont tinha feito o Olímpico, namorado da Macabé, da história, né? Triste a Na... história do Zé Dumont agora, né, cara? Puta Pô, ator, né? muito triste, muito triste. Eu fiquei muito, muito triste, muito, assim, embasbacado, assim, uma tristeza mesmo. Porque o Zé Dumont, não só para mim, mas para É muita um gente, era uma baita ator. referência. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi rever o filme. Só que aí, durante o processo de ensaio, eu ficava com o Zé Dumont na minha cabeça. Então, durante um tempo, não foi bom, entendeu? Entendi. Então, às vezes é melhor você falar, tá, eu vi o filme lá atrás, mas eu não quero agora. É melhor ficar só com uma atmosfera, assim, sabe? Só com um cheiro, assim, sabe? Do que com a referência muito concreta do que o outro ator fez, sabe? Nesse caso. O Cláudio, o homem, Cláudio, tem restrição para o ator? Tem coisa que você se recusaria a fazer? Eu estou falando de trabalho sério, evidentemente. Algum tipo de cena, algum tipo de trabalho, algum tipo de personagem, algum tipo de coisa que você não faria? Não se permite fazer? Olha, eu acho que a única coisa que eu não me permitiria fazer hoje em dia, né, por uma questão que a sociedade avançou nos seus debates e tudo mais, seria, eu acho que também não vão me convidar, mas, enfim, se me É. convidasse, acho que seria equivocado, e equivocado da minha parte também aceitar, né? Apesar de que, pô, é difícil negar um personagem, negar um trabalho, um contrato, né? Mas falando de personagem, seria delicado, porque eu não ia me dar bem e eu ia ser massacrado. Seria, por exemplo, fazer um personagem transexual, né? Ah, Por exemplo, essa novela que eu estou fazendo agora, que eu estou começando a gravar agora, Terra e Paixão, é um marco, cara, nessa questão, inclusive, porque a personagem é negra, a personagem principal é a Bárbara Reis, que faz, né? Bárbara Bárbara Reis. Reis. Ah, Bárbara Reis. Ela é a protagonista, né, preta, negra da novela. Assim como outras novelas da Globo que estão no ar também, a outra Vai na Fé também tem um, a personagem principal também é negra. Enfim, isso tá sendo comemorado assim dentro da Globo, inclusive na dramaturgia, né? Mas nessa novela, voltando à nossa novela, tem essa Bárbara, né? Tem um núcleo, cara, ineditamente, um núcleo de indígenas, feito por indígenas, entendeu? Atores. Atores indígenas. Não é um ator que se passa por um indígena. Ah, que legal, que São legal. indígenas e tem uma personagem que é trans, feita por uma mulher trans, que é a Valéria Barcelos. Ah, Então, entendi. Você não cara, faria o trans porque você acha que daria espaço de um ator trans. sim, porque essa é a discussão atual, Ah, perfeito, perfeito, entendeu? Essa é a perfeito, parada. perfeito, perfeito. Então, eu acho que seria um equívoco a escalação, a minha aceitação, Tá, entendi, entendeu? entendi o motivo. Vamos lá. É, vilões, você fez? Sim. Se você tivesse que me citar o teu vilão preferido, O vilão que eu fiz, o teu preferido, vilão, o vilão seu preferido. Em que novela eu foi? acho que é o Lobato,
que é De? o ministro Lobato do filme Medida Provisória. Tá. Medida provisória. Deixa eu ver aqui. Que ano foi isso? Esse filme foi lançado em 2020. Nem tenho aqui ainda, É a então. direção do Lázaro Ramos. Foi o último Provisória. filme que eu fiz, E na né? TV, você fez algum personagem, algum vilão? Na TV, bom, esses vilões, não o vilão do filme, porque no caso do Lobato, ele talvez seja o grande vilão do filme mesmo, né? Mas na televisão eu fiz vilões assim dentro da história, né? Como o Bebeto, por exemplo, do Impuros, é um vilão, né? Por que o vilão é tão sedutor? Pro ator e pro público. Porque o vilão, de alguma maneira, acho que é por isso, ele subverte, né? A, Você vê o Coringa, por exemplo, né, cara? Pô, o Uhum. Coringa, pro Joaquin Phoenix, né, que é um grande ator, pô, foi um desbunde, né, cara? O cara pegou, né? E pro outro que fez também, eu sempre esqueço o nome dele, que faleceu cedo também, que deu um Ah, show de Coringa também. sim, eu lembro dele. Eu lembro, esqueci o nome dele agora também. Eu sempre esqueço o nome desse ator, fabuloso também. Enfim, mas o vilão, de maneira geral, ele é isso, ele subverte a ordem, né? E ele É, dá ação pra trama também, né? Sem o vilão não tem história. é isso, é o contraponto. É o personagem mais interessante, talvez, de você também explorar, porque eu costumo, quando eu estou dando aula ou quando eu vou fazer um vilão, enfim, né? Não cair naquela cilada, né? Não cair naquela cilada de você ser vilão em todas as cenas, né? Porque tem gente que cai nessa cilada. O cara vai tomar um cafezinho, ele é o vilão, né? O tempo todo com um olhar de vilão, lendo o Hum. jornal de manhã é o vilão, né? E não, você tem que desconstruir isso, porque o vilão, quanto mais tranquilo ele for, melhor, né? Trabalhar Quanto, essas contradições humanas, entendeu? Quanto mais simpático, mais sedutor, quanto mais melhor, né? Para você não ficar naquela nota só da maldade. mais convincente ele é, né? Mais contraditório, mais humano, né? Ô, Cláudio, no palco, no teatro, o que é mais gostoso? A reação esperada ou a reação inesperada? A reação surpresa? Eu sempre gosto do inusitado, assim, do inusitado. O Tá? problema que eu vejo na reação surpresa é que ela é surpresa só a primeira vez, depois ela passa a ser esperada, né? Depende, né? Porque, por exemplo, numa comédia, você constrói a cena, parará, pum, aqui tem um tiro, né? Cômico, né? Que a gente chama de tiro, né? Aqui é um tiro cômico. Pá, aí a galera aqui vai rir. Quando isso dá certo, claro, você vai manter naquele. Às vezes esse tiro não dá certo. Você acha que vai Hum. dar e não dá. Mas o que eu falo do inusitado, quando você me perguntou, eu me lembrei daquela gargalhada solta, sabe? Que só uma Uhum. pessoa acha engraçado, sabe? Sim. Quando eu falo isso é porque teve uma peça minha que. Comédia. E quando você tira a risada onde você quer tirar a risada, é maravilhoso. Mas tinha uma parte lá que o pessoal, que o público fazia assim. Ah! Que não era, Achava fofo, era o contrário. que não era esperado. Só que depois que aconteceu a primeira vez, eu passei a querer aquilo sempre. Mas foi muito mais gostoso o não esperado. Você falou muito em comédia, eu quero. É, é, é lugar comum que comédia é muito mais difícil, porque essa coisa da matemática, essa coisa da precisão. Por que a comédia, na sua opinião, assim como o teatro infantil, é visto como gênero menor por boa parte do público e por grande parte da crítica? Que é uma coisa que quase não existe mais crítica hoje, mas a comédia sempre foi vista como gênero menor, ou não? Pois é, isso é uma questão, né? Um debate, né? Porque eu é engraçado, né? Porque eu nunca considerei assim, né? Mas eu entendo que
uma galera considere. Agora você vê, né? Talvez os nossos maiores Atores. atores, assim, mais bem-sucedidos, eu quero dizer assim, são da comédia. Você vê a trajetória do Paulo Gustavo, o que que foi, por exemplo, né? Chico Anísio. Pois é, e tantos outros exemplos. Quer dizer, o cara que se especifica na comédia e vai nesse lugar é uma escolha, né, que ele faz. Eu, por exemplo, não fiz essa escolha. A minha escolha foi por ser o mais eclético possível, apesar de adorar comédia, mas eu também gosto de fazer drama, então, na verdade, eu gosto de circular, né? Mas eu entendo perfeitamente quando a pessoa se especializa também em comédia, por exemplo. Então, assim, é uma pergunta muito difícil essa, eu não sei dizer por quê. Talvez, quer dizer, eu acho que é porque a comédia ela é vista talvez como um gênero que é mais popular e Também acho isso. né? E aí se afasta do que seria o erudito, né? Uma grande bobagem, né? Do intelectualismo. É uma bobagem, da intelectualidade, entendeu? Ah, então isso aí é mais fácil, isso qualquer um faz, mas não é qualquer um que faz, né? Sabemos que não é, né? Então, é isso, uma idiotice, né? A gente está acabando, mas tem algumas perguntinhas para te fazer ainda. Por exemplo, você gosta de se ver? Me assistir às cenas É, que eu faço. é. Sim, gosto, porque eu acho que sempre isso me alimenta também, me alimenta na sequência do que eu estou fazendo, de cenas. É importante para mim muito ver o início do trabalho, mesmo que, por exemplo, eu estou Mas gravando você, agora. mas você vê ainda no estúdio ou você vê no ar? Não, eu vejo no ar, eu vejo sempre. No estúdio, depende. Às vezes dá tempo de ver, às vezes não dá tempo. Às vezes o diretor não gosta que você veja e você tem Né? que acatar. Às vezes eu peço para ver. Posso ver? Quando vai repetir, a gente vai revisar a cena. Então Posso ver, você então? se olha com os Ah, olhos pode. você se olha com os olhos da generosidade. Como? E você se olha com os olhos da generosidade. Você é generoso com você. É, mais ou menos, né? Porque eu também busco um perfeccionismo. Consegue perceber evolução no teu trabalho. Com certeza, com certeza. Você Quando eu, decora. quando eu vejo uma cena por exemplo, quando vão revisar uma cena e eu vou lá ver, é para isso, é para melhorar, né? Você falou de felicidade que você foi ver e você foi, de certa maneira, generoso com você. Fiz o que eu podia fazer na época, não foi isso? Sim, eu falei Do Romeu. não, eu falei das pessoas da sala de jantar, mas na felicidade também. Também era Ah, esse lugar as aí. pessoas da sala de jantar do Paulo José. É. Você decora fácil? Sim. Hoje em Você, dia, sim. você gosta do Caco? Gosto quando ele vai até um certo tamanho, assim, quando ele contribui para a cena e não para o meu ego. Tá. Qual, para você, Cláudio, a emoção mais genuína? É, ao ler o texto, ao fazer o texto ou ao ver o texto? Pronto. A cena pronta. A mais genuína. Fazendo. Fazendo. Tá. A gente sabe que edição é fundamental no audiovisual. Qual é a sensação quando você faz uma cena que você acha maravilhosa, ou aí ela vai para o ar retalhada ou não vai? Ah, é chato, né? É chato. Mas você tem que compreender que muitas vezes não é por conta da sua interpretação, sabe? É por conta por exemplo, um filme. Pô, cara, o filme é uma obra fechada, o cara tem uma ideia ali ainda a nível do roteiro. O roteiro é revisado inúmeras vezes, né? Vale este, vale este, vale este, vale este, um atrás do outro. Então,
Aí, quando você vai filmar, você pensa que é uma coisa, de repente não é exatamente o que você pensou. Aí, quando eu estou falando isso com a cabeça do diretor, né? Aí, depois, quando o diretor vai ver a montagem, cara, ele é o maestro da parada. Ele tem esse poder e esse direito, e ele deve fazer. Ele deve cortar, enxugar, trocar cena de lugar, e nessa onda, de repente, vão cortar uma cena sua, né? Mas é frustrante, né? Não, é frustrante, é frustrante. Eu conheço o caso de um amigo meu que, é, que fez uma participação num filme. Isso que eu acho mais triste, assim, né? É a falta de cuidado, né, com a pessoa. O cara foi fazer uma participação num filme, fez uma cena lá, cortaram a cena do filme. E o E ele foi, crédito dele também. foi convidado para a pré-estreia do filme, não sei o quê. Ele chegou lá, tinham cortado a cena dele. Aí isso é muito frustrante, né? Eu já descobri, por exemplo, que cortaram, que na verdade eu fiz duas cenas que viraram uma. Quando eu É. fui dublar, eu posso citar o Vida Invisível, que eu fiz uma participação de uma cena só, filme do Carinha Anus, e, e foi ótimo trabalhar com ele, mas eu acho que ele estava realmente buscando ali no set o que ele queria, e aí ele pediu para a gente fazer de várias maneiras. Era eu com a Júlia Stockler. E aí fizemos de várias maneiras a cena. Bom, quando eu fui dublar, a cena precisou ir dublar, né? Às vezes tem que ir dublar depois, né? Um áudio que não ficou tão bom, não sei o que lá. Quando eu fui dublar, a cena estava toda. Ele picotou e juntou as duas numa coisa só, que ficou bem Ah, menor do que a gente filmou no dia, né? Aí eu perguntei, ingenuamente, eu perguntei assim, eu falei assim: Ah, você fez uma edição para a gente dublar, né, Carinho? Eu achei que ele tinha enxugado para dublagem só, para ficar mais ah, fácil da gente dublar. ah, Aí ele falou assim: não, não, a cena vai ser essa. ah. A gente tá Aí dá um acabando, negócio, dá um por dentro. Mas, mas a, tem a que gente, lidar com isso. a gente tá acabando, mas eu preciso te fazer 5 perguntas. Eu quero que você me fale um pouco dessa transição do ator para o diretor. Se eu fosse o produtor de elenco e me pedissem para contratar o Cláudio Gabriel, eu ia chegar para você e perguntar, Cláudio, eu contrato quem? Eu contrato o diretor ou contrato o ator? Só posso contratar um. Você está falando de me É, contratar? é, eu tenho a incumbência de contratar você. Aí eu chego para você e pergunto, Cláudio, quem que eu contrato? Eu contrato o ator ou o diretor? Mais uma vez, depende, porque, na verdade, a direção ainda é um namoro, né, que eu tenho, porque, na verdade, eu dirigi 2 trabalhos só no teatro. Ah, Foi e tenho essa experiência de dar aula, já dei aula várias vezes na minha vida, agora de uma maneira mais, talvez mais assim, com mais conhecimento de causa, né, pela própria experiência mesmo, por escolher dar uma aula de comédia e tal, de humor. Então, essa questão do professor, ela me alimenta enquanto diretor também, porque se o aluno está fazendo uma cena, eu vou apontar caminhos para ele, eu vou comentar a cena, ou, né? Ou eu mas vou você deixar quer se. fluir. É um norte, a direção é um norte, você quer se tornar um diretor, sem deixar de ser ator. Sim, sim, mas eu preciso também ainda me colocar enquanto diretor, ou seja, inventar projetos para eu fazer, me convidar para projetos. O primeiro projeto que eu fiz, que eu dirigi, foi um texto do Valcir Carrasco, chamado para teatro mesmo, chamado Êxtase, que são 2 jovens enfurnados num apartamento se drogando, né? Eu Ah, estava trabalhando com o Rafael Queiroz, né, que é um jovem ator que eu estava, na época, a gente estava tentando fazer uma websérie, né? E foi um projeto que não vingou, que não aconteceu, acabou não acontecendo. Mas um dia chegou o Rafael numa reunião dessa websérie, desse projeto, e meio triste, porque o diretor que ia dirigir o Êxtase tinha saído fora do projeto. E ele comentou assim por alto com a gente. Aí eu falei, mas que trabalho é esse? Aí ele falou, o êxtase e tal. Eu falei, como é que é esse trabalho?
Ah, são dois jovens, sou eu e o Canela, o outro ator, o Gabriel Canela, e são dois jovens no apartamento e tal, me contou a história basicamente. Aí eu falei, pô, eu poderia dirigir vocês, cara. Falei para ele assim, porque eu tava com essa vontade de estrear na direção profissional, né? E aí ele falou, eu falei assim, tenho vontade e acho que eu seguro bem essa onda. São só dois atores, só vocês dois, eu acho que eu consigo. E aí passou umas semanas e ele voltou a falar comigo, falou, ó, você tá afim de fazer mesmo aquele trabalho? Eu falei, tô e tal. E aí rolou, né? Gostou do exercício? Gostei demais, gostei demais. Tanto eu adoro dirigir ator, né? Adoro. E também pensar Na cena, na direção, cena, na direção de cena. encenação, no cenário, sabe? Que tem a ver com artes visuais, né? Sim. Então, tudo isso Dá para você fazer, inclusive, cenário, né? é. O cenário do êxtase, eu apontei bastante coisa e o cenógrafo complementou, assim, realizou, mas muitas ideias vieram da minha cabeça, sabe? Vieram da encenação. Pô, tem que ter um negócio aqui que tem que sair uma fumaça aqui de baixo, que não sei o quê. Aí ele me deu a solução e tal, mas eu apontei muita coisa para ele. E depois eu dirigi a minha ex-esposa, a Isabel Cavalcante, quando a gente era casado ainda, num monólogo que ela fez, chamava The End, The End, porque era End com A. Era uma Ah, brincadeira, como se fosse o fim e, ao mesmo tempo, a continuidade, né? ah, Em cima uma novela do Beckett, que ela é especialista, e aí ela fez como atriz e como dramaturga, ela também enxertou textos dela própria e tal, e eu dirigi, a gente assinou, na verdade, a encenação juntos, mas eu fiz toda a direção dela, da performance dela. E depois disso não rolou mais nada. Tem um projeto que tá aí para rolar, mas está meio difícil, que é sobre o Van Gogh. Porra, esse eu adoraria fazer. autoria te fascina? Eu Isso é o que eu não tenho, assim. Talvez eu gostaria de ter tal, mas aí eu preciso investir em cursos para eu poder escrever texto. Mas não é uma coisa que me por exemplo, eu gostaria de escrever talvez o meu próprio monólogo. Se eu fosse fazer Tá. assim, um solo, talvez eu gostasse de escrever, porque num solo de teatro, eu acho que ou eu escrevo para mim mesmo, ou me apresento um texto em que fale muito por mim, assim, é o recado que eu quero dar, entendeu? Eu não quero pegar qualquer texto só porque é um solo, só porque é um bom texto. Não, eu acho que o solo tem que ser um recado que eu queira dar. Tá. Aí, nesse caso, eu poderia talvez investir em escrever para mim mesmo, né? Agora, o que eu tenho de escrita foram as experiências que eu tive fazendo letras de música. Ah, você Nas também toca. Você também é. eu tive duas bandas na minha vida, assim, uma banda que era bem voltada para o humor, chamava Ah, Os Valnês, isso da década de 90, e depois em 2000, no início de 2000, a banda Megafone. Então, nas duas bandas, que eram com amigos meus da adolescência e tal, eram tentativas de fazer sucesso tendo uma banda. Aí eu fiz esse exercício e que até hoje eu gosto, mas também anda meio de lado, que é isso, que é escrever letra de música, poema. Às vezes quando eu escrevo uns poemas, eu tenho vontade de lançar um livro de poemas um dia, talvez. vamos lá, vida nós. As quatro últimas perguntas que o nosso tempo está estourado. É, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso, seja na vida pessoal ou na vida profissional, na cena, é o aprendizado que você leva para não cometer mais, né, não fazer mais aquilo, fazer de outra maneira, ou não aceitar determinados trabalhos. Enfim, é isso. O fracasso serve como aprendizado, talvez para um sucesso que venha. E o fracasso do sucesso, O mal do sucesso. O ruim do sucesso. o ruim do sucesso é o perigo de você cair.
na cilada de acreditar nele. Cláudio, como um público, é melhor um bom texto na boca de maus atores ou, melhor, o que é pior? Um bom texto dito por atores não tão bons ou um mau texto por atores brilhantes? O pior é o bom texto feito por atores ruins. Tá. Você está acabando. Eu quero te agradecer imensamente o carinho, a disponibilidade, ter perdido esse tempo todo aqui comigo. Mas ótimo, eu que agradeço. As duas perguntas finais falam de você. São 30 e poucos anos de carreira, ou mais, contando lá, teatro, lá no Sesc no começo. Com certeza, mais de meia centena de personagens. Cinema, teatro, televisão. Cinema a gente falou muito pouco, mas eu queria saber de você o seguinte: o que essas 50 vidas somadas acrescentaram à sua vida pessoal? Você seria uma pessoa diferente, tivesse, de repente, não se inscrito naquele curso de aquele curso que você se inscreveu e acabou declamando poesia, né? É, o concurso literário. Um concurso literário. Se você não tivesse inscrito, tivesse feito educação física ou biologia, você seria uma pessoa diferente? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que a escolha, todas as escolhas que a gente faz na vida pessoal ou profissional, elas determinam o que a gente é também, né? Então, assim, eu tenho uma sensação hoje em dia, Américo, que cada vez mais faz mais sentido eu ter optado por essa escolha, sabe? Porque à medida que o tempo vai passando, você vai amadurecendo, e como você disse, você tem essa trajetória toda, né, que chegou até hoje, que ainda está em processo, e você entende a força que tem um trabalho, o seu trabalho, né? A força que tem o meu trabalho, a potência que tem, né? O quanto o meu trabalho influencia na vida de alguém que está assistindo, às vezes nem um trabalho inteiro, mas o cara, sei lá, está assistindo uma cena que está falando para ele de alguma maneira, né? E eu já tive exemplos assim concretos sobre isso. Vou citar rapidamente. A gente fazia a peça Arte da Yasmina Reza, chama Arte. Era eu, o Vladimir Brista e o Marcelo Flores. Essa É a peça do quadro Isso é do quadro que, branco, é. que foi feito pelo Paulo Gorgulho, pelo Paulo. Isso. Ah, você fez a remontagem? Eu assisti É, essa peça, muito legal. fizemos em 2010 e ficamos Eu vi 3 com o anos em Paulo cartaz. Goulart, eu vi com os três Paulo. O Paulo É Goulart, isso. o Gorgulho e o PP, É. falecido PP. Sim, sim, exatamente. Então, essa peça, tem um pano de fundo, na verdade, que trata sobre arte contemporânea, o que é arte contemporânea e tal. É uma discussão entre os amigos, mas os amigos entram em choque, grandes amigos que entram. Então, na verdade, ela fala sobre a amizade e sobre relações humanas, né? Você falou que é Pô, você, o Vladimir Bista? e o Marcelo Flores, que é Ah, um ator maravilhoso lá sei, da Bahia sei também, quem é, sei quem é. E aí, aí uma menina, só um exemplo, tá? A menina chegou pra gente no final da peça, aí aí apresentou os outros amigos assim, falou assim, esses que são os meus amigos e tal. Ela falou assim, hoje eu tô voltando hoje pela segunda vez. Eu assisti a primeira vez e trouxe os meus amigos hoje para assistir comigo, porque a gente tinha brigado. Que legal. Entendeu? Então, É isso que é bonito, no teatro principalmente, transformar histórias, transforma a própria história, né? com certeza, com certeza. A gente fala, né, muito hoje em dia, a arte salva. A arte salva mesmo, cara. Salva quem faz, quem assiste. Quem salvou na pandemia? Exatamente, O que salvou na pandemia? é isso. Cláudio, já encerrando, vou fazer a última pergunta. Quero te agradecer imensamente, carinho.
eu sempre faço. A entrevista é mais ou menos a mesma, mas ela é sempre diferente, porque cada personagem é único, cada cabeça é única, e a gente aprende muito em cada entrevista. Quero que você saiba que eu aprendi bastante. Que bom, Espero que você tenha gostado, como eu gostei. E com quero, encer- certeza. e quero encerrar perguntando para você assim: você me disse que gosta de se ver. Eu quero que você me responda agora com os olhos da generosidade. Quem é Cláudio Gabriel? Olha, eu acho que o Cláudio Gabriel é um cara que está em processo sempre, sabe? Eu, eu acho que é isso. Eu acho que é um cara que está em processo de aprendizado constante, seja nas artes, seja na vida pessoal, né? Eu hoje sou um homem, cara, por exemplo, que eu me revisito muito e aprendo muito com as mulheres, sabe? Por exemplo, acho que a gente está vivendo uma fase de muitos debates sobre tudo isso, sobre machismo, feminismo, né? Homofobia e Racismo. misoginia, racismo, tudo isso que a gente tem que se rever mesmo como homem, como branco, né, como brasileiro. Eu acho que a gente viveu uma experiência agora aterrorizante desse último governo que passou, que serve para a gente ter mais consciência do que é o Brasil, o que são os brasileiros, entendeu? E tudo isso é o processo das coisas, é o movimento das coisas, entendeu? Eu costumo ser otimista no sentido nesse sentido de que a vida ela não é nem horrível e nem maravilhosa, mas ela está em movimento, como aquelas placas tectônicas, né, que vão se, né, se readequando, né, ou como um rio, né, que mesmo com as barreiras vai encontrando brechas ali para passar e vão criando, vai se criando afluente. Eu acho que é isso, eu acho que é o processo, o movimento das coisas, sabe? Que eu valorizo mais. Então, Cláudio, já são 110 entrevistas. Muitas delas eu disse uma coisa que eu quero, com sinceridade, que eu quero repetir para você. Tem em mim um amigo, um novo amigo, que espero que seja uma amizade que continue, que a gente possa se encontrar, você no Rio, eu em São Paulo, mas que a arte nos une e que espero que elas nos mantenham unidos daqui para frente. Gostei muito e tem em mim um amigo. Muito obrigado. Poxa, Américo, muito obrigado. A recíproca é totalmente verdadeira. Tenha também aqui um amigo seu a partir de agora. Porque é isso, essas conexões é o que a arte proporciona mesmo, esses encontros maravilhosos. Muito Adorei também. obrigado e um beijão para você. Valeu. Um abração. Beijão.